irmãos, vamos mais uma vez abrir nossa Bíblia Sagrada. Vamos abrir na carta de Tiago, capítulo de número 1. E nós vamos ler hoje 4 versículos, os 4 primeiros versículos da epístola, que há de dar início à nossa série de reflexões daqui para frente. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Quem encontrou pode dizer: eu vou para o céu. Quem não encontrou pode dizer: eu vou também. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo encontrou agora, todo mundo para o céu, todo mundo encontrou. Todo mundo diz amém? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. E amém. Entre um texto no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, com ensinamentos bem voltados para a nossa vida cristã, nós queremos, de certa forma, dar sequência àquilo que nós temos aprendido ao longo do tempo. Vamos estudar a partir de agora uma pequena epístola, uma carta escrita das mais simples. Talvez tenha sido, segundo alguns historiadores, alguns escritores, alguns estudiosos acreditam que esse foi o primeiro escrito no Novo Testamento, o primeiro livro da Bíblia escrito depois da ascensão de Jesus. Ainda que não seja exatamente como pensam todos, mas pelo menos está entre os primeiros escritos do Novo Testamento. O mais impressionante é que o texto que nós vamos a partir de agora estudar não tem nenhum conteúdo doutrinário. Tiago não perdeu tempo em explicar teologia. Ele não gastou tempo para explicar o que é Cristo, o que é salvação, o que é pecado, o que é Espírito Santo, o que é anjo. Ele não perdeu tempo com doutrinas básicas do cristianismo. Por incrível que pareça, Tiago também não se deteve a preocupar-se com heresias. Ele não levou a sua epístola no combate às heresias. Ele não confrontou o gnosticismo, ele não confrontou teologias hereges daquele contexto. Ele simplesmente se deteve no cristianismo prático. Talvez quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós poderíamos pensar assim: mas então, se a igreja está perdida, se ficar só detida em Tiago? Eu particularmente acredito que aqui nesta igreja, como em muitas outras no nosso contexto atual, o povo está muito informado sobre a Escritura Sagrada. Não há tamanhas necessidades, até porque as heresias que realmente são as mais agressivas que nós combatemos durante muitos anos, elas estão lá do lado de fora. E elas podem até ser um pouco influentes, têm um pouco da sua impetuosidade, mas não tem mais poder do que a unção e a ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Um problema mais sério do que esse, mais sério do que as heresias que estão batendo aí nas portas. Um problema mais sério e mais importante do que debater teologia no contexto de hoje. É uma doença que tomou conta da igreja do Senhor Jesus, especialmente no nosso século, porque parece até que nós somos contemporâneos de Tiago. É um evangelho não vivido. É um evangelho não praticado. É aquilo que todo mundo tem na boca, tem no entendimento, tem no conhecimento, tem na fala, mas não tem na vida. Por isso, esta pequena carta
que foi criticada pelos grandes estudiosos, e alguns deles até se retrataram. Um deles foi o próprio Champlin, que é uma pessoa, uma sumidade na Escritura Sagrada, mas achou que a epístola não tivesse tamanha relevância. Lutero chegou a expressar-se dizendo que era uma epístola de palha, mas depois ele justifica isso e até se retrata nos outros escritos, quando ele percebe a importância ética desta carta. Pois bem, queridos, nós vamos nos deter por aqui um pouquinho. Vamos ficar com esta epístola e vamos tentar compreender o que o Espírito Santo quer nos dizer sobre a vida cristã. Nós vamos passar um tempinho aqui nos domingos sem nos preocupar com a teologia propriamente dita. Há poucos meses atrás, eu acredito assim, nós passamos a carta aos Gálatas, combatendo toda sorte de heresias envolvendo a igreja do nosso século. Combatemos o judaísmo, uma influência terrível que tomou conta dos contemporâneos lá dos irmãos em Gálatas e também dos nossos atualmente. Passamos por Malaquias e combatemos de certa forma o culto apático e desordenado que tem também se alastrado pelo contexto geral das nossas igrejas. Mas agora, a pergunta mais importante é: você é verdadeiramente um cristão? Você já ergueu a sua mão, tornou-se membro da igreja, frequenta assiduamente a escola bíblica dominical, você está presente dentro da sua congregação, participa de todos os cursos, mas como é a sua vida de cristão? É uma vida de palavras? É um cristianismo só de reteté, de blá blá blá, de empolgação, de sensacionalismo? Porque isso está cheio na atual conjuntura. São pessoas sensacionalistas que fazem do evangelho uma bandeira do pode tudo, do consegue tudo, do conquista tudo, do resolve tudo. Parece que o cristão deixou de andar com os dois pés firmados no chão e está andando, como diria numa linguagem mais popular, no mundo da lua. Entretanto, como somos nós dentro das nossas casas, como marido, esposa, filhos e responsáveis? Como somos nós dentro das empresas onde nós trabalhamos, como funcionários ou como patrões? Como somos nós entre a convivência dos nossos irmãos? Porque Tiago vai se deter a um dos assuntos mais importantes do cristianismo, que é relacionamento. De vez em quando a gente precisa bater nessa tecla, mas o Senhor Jesus considerou como uma das coisas mais importantes do cristianismo foi o relacionamento entre o próximo. Posso garantir para vocês que é mais importante do que milagres. Nós podemos acreditar em milagres, podemos acreditar na manifestação sobrenatural, mas não é o evangelho sobrenatural que tem o poder de salvar você. Quando passamos na carta aos Gálatas, por exemplo, no fruto do Espírito, capítulo 5, versículo 22, nós percebemos a importância que se dá, por exemplo, aos poderes sobrenaturais do Espírito Santo. Entretanto, poucos são os que dão atenção ao fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não tem característica sobrenatural. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nenhum deles está levando você para o sensacionalismo sobrenatural. Todos colocam você no ponto máximo do seu relacionamento com o próximo. É eu e o meu irmão. É eu e a pessoa com quem eu convivo. Meu chefe, meu funcionário, meu amigo, meu colega de trabalho, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meus irmãos, aquelas pessoas com quem eu me relaciono cotidianamente. Não adianta eu ser crente com a Bíblia imensa debaixo do braço, com vozes expressivas, com andar compenetrado, com as mãos e os olhos compenetrados voltados para o céu, se a minha vida não estiver padronizada dentro dos parâmetros da Escritura Sagrada. Escritura que todo mundo já conhece abundantemente. Escritura que, se nós estivéssemos aqui, eu já estou perto de fazer com 1/4 de século, junto com os irmãos aqui estudando a Bíblia Sagrada. Já não posso mais nem me lembrar por quantos livros nós passamos, por quantos textos nós estudamos, por quantos temas nós pesquisamos, quantas biografias nós conhecemos de homens de Deus, quantos textos do Antigo, do Novo, Velho Testamento nós passamos vasculhando, quantas doutrinas nós buscamos
a compreensão detalhadamente. Eu acredito que poucos são aqueles que precisam de informações doutrinárias e teológicas. Mas uma coisa tem sido notória no nosso país e no mundo. Mensagens bem pregadas e conteúdos bem aperfeiçoados têm entrado de um lado e saído do outro, e ainda assim o povo continua com o comportamento exatamente a mesma coisa, como se nada tivesse ouvido. Faz-me lembrar a conversa de que um certo pastor assumiu a igreja num domingo especial, primeiro dia de pastoreio naquela igreja, pregou uma mensagem impactante e comoveu o coração de todos os membros da igreja. E então ficou todo mundo empolgado, dizendo: agora nós temos um pastor. Agora nós temos a palavra e a igreja vai prosperar profundamente. No domingo seguinte, o pastor abriu a Bíblia e pregou a mesma mensagem. Coisa que vocês não costumam ouvir isso aqui, não é mesmo? Mas ele fez isso, e tinha uma razão de ser. Aí então os irmãos disseram: mas é mesmo, mas no entanto a mensagem é muito boa, vale a pena, foi bom porque quem não veio assistiu, quem não veio ouviu, a mensagem é edificante, poderosa, que bom que ele pregou de novo. Mas aí quando chegou no outro domingo, o pastor pregou a mesma coisa. Aí disse assim: puxa, é incrível, né? Mas é boa, tão boa a mensagem que a gente já ouviu 3 vezes e eu, por incrível que pareça, eu gostei. Quando chegou no 4º domingo, o pastor pregou a mesma mensagem. Aí alguém disse: não, aí já foi demais. Agora eu acho que eu vou ter que conversar com ele. E aí os irmãos começaram assim de fininho, chegar para perto dele, assim: pastor, paz do senhor, como é que vai? Tudo bem? Mensagem boa, hein? Maravilha, glória a Deus, o senhor tem falado. Pastor, com certeza tem outras mensagens para pregar? Sim, com certeza. E o senhor vai pregar? Com fé em Deus. Quando? Então ele dirigiu-se àquele irmão curioso e fez a seguinte interrogação: você já está vivendo o que eu preguei? Aí a ficha caiu. Não. Esse é um dos maiores problemas do cristianismo de hoje. Não são poucas as pessoas que saem elogiando: glória a Deus, o Senhor falou, que mensagem poderosa. Você pode abrir o Facebook que você vai ver essas coisas por aí. Mas eu estou agora, de repente, não exatamente repetindo as mensagens como aquele pastor, mas repetindo os mesmos textos, os mesmos livros, e o Senhor renovando a sua palavra e falando todo dia nos nossos corações e dizendo coisas profundas a nossos corações, dizendo uma coisa: que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? É uma pergunta que não cala, e nós precisamos da resposta. Só que essa resposta você não vai levantar a mão e dizer, você vai dizer dentro de você, no seu coração. Vamos começar primeiramente conhecendo Tiago. Porque Tiago é o mesmo nome Jacó no Antigo Testamento. Por incrível que pareça, apesar do nome ter aquela conotação negativa lá no Antigo Testamento, o Novo Testamento tinha muitas pessoas com o nome Tiago. Era um nome, de certa forma, muito prestigiado e as pessoas gostavam de colocar o nome Tiago. Nós vamos encontrar no Novo Testamento pelo menos 5 personagens com esse nome. Eu vou falar alguns deles. O primeiro deles é o pai de um dos 12 apóstolos, chamado Judas, não era o Iscariotes. Nós lemos isso em Lucas capítulo 6, versículo 16. O segundo deles é um Tiago, que é um dos discípulos, filhos de um homem chamado Alfeu. Mateus 10 e 3, Lucas 6 e 15, faz referência a esse Tiago, filho de Alfeu. Ele era irmão de Mateus, também chamado de Levi. Você vai encontrar isso nos textos sagrados. O terceiro Tiago era um Tiago denominado menor. Em Marcos capítulo 15, o termo grego no versículo mihor, significa, traduzido por menor, pode significar pelo seu tamanho pequeno, ou a conotação que nós usamos hoje é ao júnior. Fulano de tal júnior, o menino. A gente chama pelo nome assim, diz, é o Joel e o Joelzinho. É o Joel Júnior.
Nós encontramos ainda o quarto Tiago, que é aquele que nós conhecemos mais sobre ele, que era o irmão de João. Eles eram filhos de Zebedeu. Em todos os textos que aparece João e Tiago. Os espanhóis pensaram por muitas vezes que Tiago, esse apóstolo, tinha sido o escritor da epístola, a carta a Tiago. E até lá tem a Santiago de Compostela. Mas eu vou frustrar esses homens. Esse Tiago morreu muito cedo para ter escrito essa carta. Herodes mandou decapitá-lo logo no começo ainda, nos primórdios da igreja primitiva. Nós vamos encontrar o quinto Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. O texto chama-o de irmão do Senhor, e nós encontramos isso em Mateus capítulo 3 e 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Esse Tiago era irmão de Jesus. A maioria dos escritores, a maioria dos estudiosos da Escritura Sagrada afirmam que esse Tiago é o autor da epístola. Ele era também um pastor na igreja de Jerusalém. Foi ele que liderou o concílio de Jerusalém, que deu as últimas informações, os últimos detalhes para corrigir alguns erros doutrinários e estabelecer as normas da igreja naquela ocasião. Já ainda com a presença de outros grandes apóstolos e homens relevantes, como até o Paulo e Barnabé. Esse Tiago é o autor da epístola. E nós vamos então descobrir qual é o teor da sua mensagem, o que é que ele quer pregar para nós. E aí nós descobrimos, Tiago não tem interesse algum na sua epístola de fazer correções teológicas. Ele não está pregando doutrina, ele não está combatendo heresia, ele não está fazendo nenhuma coisa que diz respeito ao conteúdo doutrinário do Novo e do Velho Testamento. Ele não se preocupou em hipótese alguma em estudar temas complicados da Escritura Sagrada. Ele simplesmente entrou direto no caráter. Foi por isso que Lutero, algumas pessoas que já leram os comentários, sabem que Lutero um dia chamou de epístola de palha. Mas ele estava num debate com um homem chamado John Weck. E é claro, Lutero tinha uma bandeira principal. Estava na carta aos Romanos, a justificação pela fé. A fé era a sua bandeira, era tudo que ele queria enfatizar. John Weck, num debate com Lutero, citou Tiago 2,17, as obras. E ele citou de maneira até equivocada. Tiago não combate a justificação pela fé. Entretanto, aquele debate foi assim, então, a pessoa estava tão influenciada com aquele texto que provavelmente tenha feito isso. E é tão provável que futuramente Lutero escreveu corrigindo, dizendo, Tiago tem um grande conteúdo ético. O objetivo dele não é corrigir, não é falar sobre doutrina, sobre isso, sobre aquilo, mas corrigir erros na vida pessoal. Ele se detém ao comportamento do evangelho vivencial. Você põe em prática aquilo que você escutou? Você está vivendo aquilo que você aprendeu? Você consegue ser o mesmo cristão que você é aqui na igreja e dentro da sua casa? Porque dizem, e eu costumo dizer com várias vezes essas mesmas palavras, que o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa. Dentro de casa não tem disfarce. Dentro de casa não tem máscara. Dentro de casa não tem cavalheirismo. Dentro de casa não tem as aparências. Dentro de casa você costuma ser exatamente o que você é. Por isso que algumas pessoas dentro de casa são bicho do mato. Às vezes você está num encontro de casais, como acontece, por exemplo, dá a oportunidade para o povo fazer perguntas secretas, e de repente chega uma pergunta lá num papel escrito, dizendo assim, pastor, lá aqui na igreja meu marido é um anjo, e lá em casa ele é um cavalo. O que é que o senhor responde? Aí eu respondo, irmão, ou o anjo é mau, ou o cavalo é muito bom. Só tem essas duas explicações, não tem outro jeito. Mas esse é o conteúdo da maioria das pessoas que vivem o cristianismo sem essência, sem responsabilidade. O cristianismo só de boca, só de palavras. E Tiago fez tudo para que você não vivesse um cristianismo só de palavras, só de impressionar pessoas. Por isso, o seu conteúdo é o caráter cristão, é o tema principal da sua epístola.
E ele então começa os seus detalhes, ele começa a sua mensagem por um tema dos mais intrigantes do cristianismo. Você já viu como Tiago se apresentou? Então vamos descobrir uma coisa. Se nós acreditamos que ele era irmão do Senhor, e isso é uma coisa bem óbvia e bem quase que 100% comprovada, tão clara nos contextos dos estudos da Escritura e dos históricos, e aí então eu já consigo ver um traço positivíssimo do seu caráter na sua primeira palavra. Porque se fosse qualquer um dos outros empolgados homens, diria seus: Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não seria isso? Mas ele disse assim: Tiago, doulos, servo, escravo de Deus e do Senhor, não do meu mano, não do meu irmão, não do filho da minha mãe, mas do Senhor Jesus Cristo. Ele não tentou impressionar com o seu parentesco com Jesus. Ele assumiu uma posição das mais simples e mais humildes, apresentando-se apenas como uma sucinta e desprovida vaidade, totalmente se identificando como doulos ou como servo, no sentido de escravo, o verdadeiro sentido daquela palavra: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, homem a serviço de Deus, homem a serviço de Cristo, homem a serviço do povo que pertence a Jesus, meu Senhor, nosso Senhor. Essa é a identificação de Tiago. Mas aí então Tiago, de repente, começa a apontar um dos problemas mais intrigantes do cristianismo. Ele distribui a sua carta, dizendo que a sua carta é para as 12 tribos dispersas. E é bom lembrar que esses 12 aí é fictício. Tecnicamente falando, as 10 já tinham se perdido no cativeiro da Síria. Benjamim e Judá estão fundidas uma a outra dentro mesmo que depois do cativeiro de Judá, de Babilônia, só tem Judá. Os demais que foram remanescentes das outras tribos estão todas aí dentro. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: onde quer que a igreja esteja, onde quer que tenha um filho de Israel, onde quer que esteja alguém que conhece a Cristo e a Deus, onde quer que tenha alguém que segue os princípios desse evangelho, é para você. Aí então eu poderia traduzir com todas as letras dizendo: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos da ADGO, no Gama, Distrito Federal, no século 21. Essa mensagem não é para outra pessoa nessa noite, a não ser para mim e para você. Deus, por meio de Tiago, por meio dessa epístola, e ao longo desses dias, ou semanas, sei lá, meses que nós vamos ficar com ela aqui, Deus tem uma mensagem para você, para a nossa vida. E como disse, vai confrontar as nossas vidas completamente. Aí ele começa dizendo um tema. Você sabe que Tiago é considerado, em alguns momentos da Escritura Sagrada, como o sermão da montanha nas epístolas. Porque ele é praticamente um tradutor do Sermão da Montanha. E ele tem umas coisas muito semelhantes a que Jesus falou no Sermão da Montanha, embora ele tenha uma ênfase e uma conotação diferente. Mas ele começa com um tema bem explorado: meus irmãos. E eu posso imaginar o impacto que isso causa ao longo da sua mensagem no mundo inteiro, ainda hoje. Meus irmãos, eu quero que vocês tenham por motivo de muita alegria. Essa palavra às vezes traduzida também por felicidade. Eu quero que vocês se sintam felizes. Quem sabe poderíamos nos lembrar das bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Quero que vocês se considerem bem-aventurados, aqueles que passam por várias aflições, algumas vezes provações, algumas tribulações. Aí você diz assim: onde é que está a vantagem na tribulação? Nós somos atualmente no Brasil e no mundo uma sociedade completamente voltada para o prazer e para a felicidade, para o conforto.
Sociedade hedonista. Todo mundo se preocupando apenas no bem-estar e na vida boa. A única coisa que o crente quer hoje, o crente mesmo, só quer saber de sombra e água fresca, sapato largo, jornal sem letra. De repente aparece Tiago e diz assim: vocês poderiam se alegrar e comemorar e exaltar e ficar muito felizes pelo fato de serem atribulados, passarem por várias provações. E essa palavra que tem lá no original, hipomoné, ela tem um sentido interessante. Era voltada assim, era muito assim por uma perseverança. Você está sofrendo e tem que dar graças a Deus, porque essa palavra produz perseverança. Essa palavra perseverança é hipomoné. Ou seja, era uma palavra muito pouco usada no grego clássico, aplicada no período de duração de um trabalho cansativo de alguém que desempenhou sob pressão. O que é? Você pega um trabalho difícil, você vai cavar uma cisterna no deserto ou no meio de uma rocha, e você está debaixo de um sol quente de 45 graus, e você tem cansaço e não tem água para beber, e você diz, meu Deus do céu, mas você diz assim, mas eu vou até o fim. E você vai com toda a insistência, sob pressão do tempo, da dificuldade. Eu fico me lembrando, por exemplo, dos construtores do muro lá de Neemias, refazendo os muros de Jerusalém, os inimigos brigando, o povo atacando, e gente atropelando e tentando atrapalhar o trabalho. E Neemias dizendo assim, põe uma espada na cintura e uma ferramenta na mão, a espada na outra. Você trabalha e você vigia, você tem uma buzina na mão, qualquer coisa, toca a buzina, todo mundo corre, mas o trabalho não para. E ele diz assim, diante dessa situação você foi perseverante. Essa hipomoné tem então o seguinte, mesmo sob pressão eu vou até o fim. Às vezes traduzida por paciência. Usava-se também para uma palavra para adjetivar, por exemplo, uma planta que mesmo sob condições ambientais desfavoráveis conseguia viver. Você plantou uma planta aqui, como é que nasceu sem água, não é possível, como conseguiu? De repente ela apareceu. Aí Tiago usa essa expressão dizendo assim, eu preciso que vocês se alegrem, meus irmãos, eu aconselho que vocês se alegrem diante da tribulação, porque tribulação produz perseverança, produz hipomoné. Você vai conseguir ser forte, você vai enrijecer o seu caráter, você vai amadurecer espiritualmente. Ninguém gosta disso. Ninguém dá valor a esse tipo de conteúdo. A gente preferia estar aqui todo mundo... o reteté, é muito mais empolgante. É muito mais empolgante colocar um outdoor da cidade e dizer assim, isso aqui pertence ao Senhor Jesus. É muito mais importante fazer sermões ou convocar o povo para o entusiasmo, para a empolgação. Mas eu vou dizer com todas as letras, não leva para o céu. Porque para entrar no céu você tem que ter caráter. E o caráter tem que ser verdadeiramente cristão. E para ter caráter cristão, você precisa ser perseverante diante de todas as adversidades que o mundo enfrenta hoje. E a perseverança é a única forma de você se colocar firme. O texto tem, o significado é assim. O verbo derivado de hipomoné veio a significar suportar, resistir até o fim. Quer ser crente? Quer ser servo? Quer pertencer ao reino de Deus? Então nós precisamos deixar essa vida de reclamações, de murmurações, porque eu não aguento mais, porque tudo acontece na minha vida, e nada dá certo, meu Deus. Nós temos que acabar com essa vida de choro, de lamúria, de reclamar disso, de reclamar daquilo, reclama do salário. O crente tem a mania de reclamar de tudo, praticamente, fala do povo judeu que reclamava do maná, mas nós reclamamos de tudo e de todos. Se faz, reclama, se não faz, reclama, se canta, reclama, se não canta, reclama, se é abençoado, reclama, se não é abençoado, reclama.
reclama. Se não tem carro, reclama porque não tem carro. Se tem um carro, reclama porque o carro não é novo. Se não tem emprego, reclama porque não tem emprego. Quando tem emprego, reclama, vai fazer greve porque o emprego não é o que eu queria. É próprio do ser humano a reclamação, é choramingando o tempo todo. E Tiago diz assim: para com isso. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. Viva uma vida feliz, sob pressão, sob tribulação, porque isso enrijece, fortalece, encoraja, enriquece o seu caráter. Isso faz de você um crente firme. Tempestades vêm, é como Jesus pregou lá no Sermão da Montanha. Um homem construiu uma casa na rocha, e veio o vento, soprou sobre ela, o rio transbordou, invadiu a casa, e veio toda a tempestade sobre ela, mas ela não caiu, porque estava firme sobre a rocha. Você vai encontrar, por exemplo, a linda história em Jeremias capítulo 18, por exemplo, do texto sagrado, falando sobre o vaso na mão do oleiro, em que ele é colocado no fogo, porque no fogo o barro endurece. Por que nós reclamamos daquilo que nos faz crescer? Eu costumo fazer uma pergunta de vez em quando, dizendo assim: olha, tenta lembrar do dia bom. Tenta lembrar daquela maré mansa, daquela vida boa que você teve. Olha que maravilha, só coisa boa. Eu não tenho assim, não reclamei de nada, era tudo fluía na minha vida. Tenta lembrar, lembra aí daquele ano, daquele mês, daquela ocasião. Você dificilmente vai lembrar disso. E não que ela não tenha existido, mas que não foi relevante. Se você conseguir lembrar, me diga o que significou para você. E você vai dizer nada. Lembra da prova? Lembra da dor? Lembra da aflição? Lembra do desespero? Lembra do pedido: Senhor, eu não aguento mais e quero morrer? Lembra daquela turbulência? Lembra o que significou para você? E você diz assim: mudou minha vida. Tribulações sempre foram coisas boas. Os discípulos de Jesus enfrentaram uma tempestade com Jesus no barco. Nós cantamos agora há pouco instante essa música, os discípulos passando por uma tempestade e Jesus dormindo na popa da embarcação. E ele dizendo: Senhor, socorre, meu Deus, nós vamos morrer. Meu Cristo, o que o Senhor está fazendo aí dormindo? Aí Jesus levanta a mão, pare, o vento pare, a mar se acalme, silêncio, está fazendo muito barulho. Aí o vento fica bem caladinho, o mar fica bem silenciosinho, uma bonança tremenda, tudo calmo. E os discípulos dizem assim: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que vocês concluem com isso? Não conheciam a Jesus. Comia o pão que ele multiplicava, via Jesus ressuscitar morto, curar enfermo, curar cego, curar paralítico, fazer milagre de todo jeito, mas não sabiam quem ele era. Jesus disse assim: vamos para outra tempestade. Empurrou eles dentro do barco, sozinhos, sem Jesus dentro. E a Bíblia diz assim: compeliu-os para dentro do barco. Vai, atravessa. Mas Senhor, vai para dentro do barco e passa para o outro lado. Aí eles passaram 3 vigílias da noite, lá pela madrugada, desesperados, já jogando as coisas fora do barco, dizendo: vamos morrer todos. Aí Jesus chega lá. E aí, depois de toda a história que você já conhece, Jesus entra no barco e a tempestade acalma. O mar fica calmo e tranquilo. E nessa hora os discípulos dizem assim: verdadeiramente és o Filho de Deus. Agora você sabe quem sou eu. É preciso passar pela prova, é preciso passar pelo sofrimento, é preciso passar pela tempestade para você saber quem é o Deus que anda com você, quem é o Cristo que te abençoa a cada dia. Então Tiago tem razão, glorifique. Porque se você passar por tribulação, você será aperfeiçoado. Tenha uma perseverança até o fim, porque ela vai provocar para você o teleios. A palavra grega para colocar aperfeiçoamento, ou seja, perfeitos. Para que vocês sejam teleios, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí você diz assim: mas tem jeito de ser perfeito? Tem.
principalmente nesse contexto aqui. Porque a palavra perfeito aqui, o teleios, pode representar vários sentidos. Pode ser perfeito, pode ser adulto, pode ser maduro, pode ser plenamente desenvolvido, tornar-se adultos espirituais. Essa palavra era usada, por exemplo, para mencionar um sujeito que alcançou a maioridade civil. No nosso país, até pouco tempo, era 21 anos, né? Acho que ainda é isso, né? Você é maior. Então agora você é teleios, você é perfeito, você conseguiu a maturidade, você é uma pessoa adulta. Mas o que é que Tiago está dizendo? Você precisa ser adulto espiritual. E só é adulto espiritual quem entra na prova. Irmãos, nós estamos cheios de meninos na fé. É incrível como tem crente com 20 anos no cristianismo e ainda é menino na fé. Paulo chegou a dizer para os seus irmãos, dizendo assim: eu não sei como é que eu vou escrever para vocês, eu devia estar dando para você um alimento sólido e eu ainda tenho que colocar mamadeira na boca de vocês. Vocês não crescem, vocês são meninos de colo, bebês de colo, ainda estão precisando de mamadeira. Uma expressão dura de Paulo dizendo aos seus leitores. E Tiago dizendo aqui que você precisa ser amadurecido. E tem crente que faz cada asneira com as suas meninices. Tem crente que comete cada loucura por causa da sua infantilidade espiritual. Toma cada medida precipitada. Tem crente que não ora quando vai fazer uma coisa muito importante. E ora para tudo quanto é bobagem. Senhor, eu pego o ônibus ou não pego? Eu tenho que trabalhar lá no plano piloto. Eu entro 8 horas. Eu acordo, levanto ou não? Ora essa. Será que não dá para entender que o Senhor não vai ficar preocupado se você tem que cumprir suas metas, suas obrigações, e vai ficar com essas infantilidades? Tem pessoas que são infantis. Irmãos, tem pessoas tão infantis que chegam lá na concessionária, dá 7 voltas ao redor do carro dizendo: é meu em nome de Jesus, é meu em nome de Jesus, é meu em nome de Jesus, eu vou ganhar, é meu em nome de Jesus. Mas ele não trabalha, ele não tem dinheiro, ele não paga as contas que deve, e ele quer que o carro seja dele se ele comprar. Isso é meninice. Põe esse sujeito na prova. Põe ele na luta. Deixa passar fome uns dias. Põe ele para sofrer as dores, a enfermidade. E você fica impressionado quando um crente chega aqui toda a vida boa e que passa na prova e chora, e geme, e chora, e geme. Oh Jesus, socorro, me ajuda. Eu vou morrer, Senhor, me dá um jeito. Oh meu Deus, ai, o que vai ser de mim? Aí depois a tempestade passa e ele fica firme, e ele fica forte. E no outro dia já fala mais grosso: irmãos, nós temos que vencer, porque Jesus é bom, Ele está na minha vida, Ele me deu vitória, Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é com aquele que é fiel. Eu posso dizer isso de palavras. Lembra de Jó? Aí a Bíblia fala de Jó assim com uma coisa assim perfeita, dizendo assim: olha para o meu servo Jó, Satanás, ele é íntegro, ele é justo e comprometido comigo em todos os seus parâmetros, ele é perfeito, maduro. Aí o diabo diz assim: deixa eu fazer uma brincadeirinha com ele. Uma brincadeirinha de matar todos os seus filhos, queimar todos os seus animais, queimar toda a sua fazenda, destruir todos os seus bens, acabar com toda a sua saúde, jogá-lo num lugar tão terrível, deixar ele desesperado, pedindo para morrer. Depois de muitos anos, o Senhor diz: você perdeu, Satanás, vou restaurar Jó. E abençoa a vida dele e dá tudo em dobro. E aí ele ficou empolgado e subiu para a cabeça e ele se desviou. Não, ele já tinha sofrido tanto que ele falou assim: Senhor, eu te conhecia há muito tempo, mas não era assim. O meu conhecimento sobre ti era meio superficial, era assim muito, parece que eu só tinha ouvido falar do teu nome. Agora a minha alma sabe quem é o Senhor. Reclama da tribulação. Por que eu vou reclamar daquilo que me faz crescer? Seja vencedor. Porque quando você chegar lá na presença de Deus, lá no céu, você vai encontrar homens que passaram provas terríveis. Você vai encontrar profetas que foram cerrados no meio.
Você vai encontrar com Jeremias que foi jogado num calabouço. Você vai encontrar com homens que foram torturados, martirizados. Homens que foram jogados na cova dos leões, uns que Jesus salvou e outros que Jesus deixou ser comido pelo leão. Pelas feras, pelos animais selvagens. Você vai encontrar homens que passaram por provações que você não pode imaginar o tamanho delas. Aí eles vão perguntar: irmão, como é que foi a sua vida lá na terra? Aí você vai contar para ele: a minha foi boa demais. Boa demais, não tive problema, ninguém me perturbou, o irmão era tudo meu amigo, o pastor gostava de mim, eu gostava do pastor, a igreja era uma bênção, minha geladeira sempre cheia, minha casa sempre abençoada, meu carro sempre novo. Você vai contar isso? Não. Você vai contar: eu também passei pela prova, eu também passei pela dor, eu também enfrentei as amarguras, eu também tive as percas irreparáveis, eu também pensei que ia morrer, não ia aguentar, mas o Senhor me deu vitória e eu cheguei aqui. Toda luta me faz crescer. Por isso Tiago diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de felicidade viver debaixo da provação, porque a provação produz a perseverança, hipomoné, a perseverança produz o crescimento, o aperfeiçoamento, teleios. Você pode se apresentar diante de Deus perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu, maduro, convicto, crescido, sem meninice, sem fantasia. Parece que o evangelho de hoje está virando fantasioso. Se eu estivesse pregando fantasia aqui, não cabia, esse povo não cabia aqui não, eu tinha que ir lá para aquele pátio lá fora. Se eu estivesse pregando teologia da prosperidade, se eu estivesse pregando reteté, esses movimentos aqui, eu tinha que levar todo mundo lá para um ginásio, ou então para um palanque lá do lado de fora e fazer aquele reboliço tremendo, e fazer promessa, botar carro de som na rua e dizer: o homem de Deus está aqui nessa noite. Mas aqui não tem o homem de Deus, aqui tem o Deus do homem. Ele está aqui nessa noite e Ele quer uma coisa de você: cresça, cresça. Cresça com firmeza, cresça com estabilidade, cresça capaz de resistir à tempestade, cresça capaz de suportar tentações, cresça com fidelidade, cresça com a capacidade de sofrer a tempestade, o vento forte, o transbordar dos rios. Cresça em qualquer circunstância, mas não ceda, porque você vai poder dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos fugir das lutas, mas o fugir das lutas não é o caminho. Fugir das lutas não conduz à maturidade. Conformar-se ou rodear os problemas também não. Mas enfrentá-los e vencê-los, isso sim nos torna adultos, tanto espiritual como emocionalmente alcançado. Assim, o verdadeiro crescimento, nós aprendemos que o evangelho não foi dado para vivermos lamentando os problemas constantemente, derrotado, com tropeços aqui, tropeço acolá, sofrimento aqui, sofrimento acolá, e chamando para isso e chamando para acolá. Nós fomos chamados para a maturidade e para a excelência espiritual. Então Tiago começa a sua mensagem com a aprovação, para depois falar sobre a sabedoria. Mas vamos encerrar nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta que é sempre comum fazer num culto de domingo. Você quer ser crente? Quer aceitar Jesus? Você vai dizer assim: mas depois dessa, Deus me livre. Para pegar a tribulação. É, isso mesmo. Quer ser um servo de Deus, de verdade, comprometido com o reino, e andar na sua presença? Se você quiser ser crente, levante a sua mão. Nós vamos orar juntos.
teu nome será escrito no livro da vida. Tem uma pessoa nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, voltar para Jesus, está desviado, quer voltar para o Senhor nessa noite. Faça esse gesto assim, nesse momento. Tem alguém? Uma pessoa? Faça só esse sinal. Se não tem, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo, e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todos sempre, que todos digam, amém. A paz do Senhor para todos os irmãos.